Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre as minhas impressões de leitura do livro O Homem que Ri, do Victor Hugo. E eu li nessa edição da Martin Claret, não tive problemas com essa edição durante a minha leitura. A diagramação ela está muito boa, então muito confortável para ler, folhas amareladas. E aqui o livro conta com tradução e notas de Regina Célia de Oliveira. Também tem um prefácio escrito por Josilene Pinheiro Maris, que é professora de literatura de língua francesa na Universidade Federal de Campina Grande. Eu gostei muito dessa leitura, eu fiquei envolvida com a história do início até o final. É o segundo livro do Victor Hugo que eu leio, eu já li O Corcunda de Notre Dame, ou Notre Dame de Paris, que é um dos meus livros favoritos da vida. Quero ler outros livros dele, porque Victor Hugo já entrou aí na minha lista de autores favoritos. O livro está dividido em 3 partes e cada uma dessas partes está dividida por livros. Eu gostei muito dessa leitura, eu fiquei envolvida com a história do início até o final, prendeu muito minha atenção já nos capítulos preliminares, porque aqui o livro ele começa falando sobre o personagem Ursus e a maneira como ele conta pra gente a história desse personagem é incrível, já prende nossa atenção. O Urso já é um senhor, então ele coloca aqui pra gente que ele tem por volta aí de 50 a 60 anos, ele é um homem muito inteligente, muito inventivo, muito estudioso, um filósofo, e ele gosta também muito de plantas medicinais, ele gosta muito de farmácia, então ele faz porções, elixir para poder curar as pessoas, né, a população. Ele anda pelas ruas da Inglaterra, que a história se passa na Inglaterra, para poder vender o elixir, para poder curar as pessoas com diferentes tipos de doenças. E é bem interessante a maneira como ele vai narrar esse personagem aqui pra gente. E aqui ele fala pra gente que Ursus era misântropo e ele vivia com um lobo chamado Homo. Ele vai narrar como é que era a condição interior de Ursus, que ele era um homem errante e solitário, vivia em um perpétuo deslocamento. E ele também era muito ranzinza, mas era um ranzinza engraçado. E aqui é interessante porque fala que o Ursus ele tinha um temperamento esquivo e falante, desejando não ver ninguém e precisava falar com alguém. Saía-se dessa situação falando sozinho. Então, assim, ele precisava desabafar, mas ele não queria falar com ninguém. Então, para resolver essa situação, ele resolveu falar sozinho. Bom, e aqui segue falando que Ursus era muito pobre, ele tomou gosto pela vida errante, vivendo ao ar livre, e é bem interessante a maneira como ele vai narrar aqui pra gente esse personagem, a sua condição interior, o seu temperamento. Em seguida vai contar aqui uma história que também prendeu muito a minha atenção, que é sobre os comprachicos. Os comprachicos eram grupos nômades de criminosos de diferentes países e eles compravam crianças e essas crianças elas serviam de matéria-prima porque eles trabalhavam ali deformando e mutilando o corpo dessas crianças para depois poder vender. E vendia na intenção de fazer o povo rir, para divertir uma corte ou, enfim, trabalhar numa praça como palhaço, como saltimbanco, e para poder entreter ali o povo. Realmente foi bem puxado aqui a maneira como ele vai narrar toda essa questão da mutilação que elas passavam aqui. E aí tem uma parte aqui que diz o seguinte: uma criança normal não tem muita graça, um corcunda é mais divertido. Pegava-se um rosto e fazia-se um focinho. Tolhia-se o crescimento, modelava-se a fisionomia. Ali onde Deus colocara o olhar, essa arte colocava o estrabismo. Ali onde Deus colocara a harmonia, colocava-se a deformidade. Ali onde Deus colocara a perfeição, restabelecia-se o esboço. E continua: os comprachicos tinham um talento, o de desfigurar. Desfigurar é melhor que matar. Uma máscara de ferro se arranca, uma máscara de carne não. Mascarar alguém para sempre com seu próprio rosto não há nada mais engenhoso. E aí segue dizendo: os comprachicos não só tiravam da criança seu rosto, como também lhes tiravam, pelo menos tanto quanto podiam, sua memória. A criança não tinha consciência da mutilação que havia sofrido. Essa assustadora cirurgia deixava marcas em sua face, mas não em sua mente. Ela podia, quando muito, lembrar-se que um dia fora apanhada por alguns homens, que em seguida adormecera e que a havia curado. Curado de quê? Ignorava. Queimaduras com enxofre e incisões com ferro, de nada se lembrava. Durante a operação, os comprachicos entorpeciam o pequeno paciente usando um pó narcótico tido como mágico e que suprimia a dor. Então, assim, aterrorizante essa parte.
O que acontece? Nessa época, o Jaime II, ele utilizava esses serviços dos compras-chicos e acabava fazendo vista grossa para o que acontecia. Com esse descaso, esse tipo de crime acabou virando um comércio, uma indústria que tinha demanda, as pessoas compravam e, enfim, iam para as praças para poder assistir essas anões, enfim, bobo da corte, pessoas deformadas ali trabalhando para fazer o povo rir. Mas aí houve uma mudança de dinastia, sai o Jaime e entra Guilherme. Guilherme proíbe essa prática e começa toda uma perseguição, toda uma caçada aqui atrás, né, desses compras-chicos, para que eles pudessem pagar pelos seus crimes. E aí a gente acompanha uma dessas fugas desse grupo de compras-chicos. Eles estão se preparando para poder pegar uma embarcação, poder fugir. E eles estão acompanhados de uma criança, de um menino por volta aí dos seus 10 anos, por aí. E no momento em que eles vão pegar essa embarcação, eles abandonam esse menino. Então, a gente começa a acompanhar uma aventura da fuga desses compras-chicos em alto mar. Eles acabam enfrentando uma grande tempestade. A maneira como ele vai narrar esse momento aqui é realmente incrível. Então, a gente vai acompanhar esse menino tentando sobreviver, porque ele acaba também pegando essa tempestade de neve. E durante o seu caminho, durante o seu percurso, ele acaba também encontrando uma bebezinha, uma menina, porque a mãe não resistiu à tempestade, enfim, às condições ali naquele lugar que era totalmente inóspito. E ele continua a sua caminhada com essa menina agora no colo, até o momento que eles chegam na casa do Ursus. E o Ursus, ele recebe os dois e acaba criando como se fossem filhos. Ele, por mais que ele seja ranzinza, que ele fica resmungando ali, ele acaba cuidando dessas duas crianças e formando ali uma família. Então a gente tem ali naquela família o Ursus, o lobo, né, que é o Homo. A gente tem também as duas crianças, né, o menino se chama Gilplan e a menina se chama Dea. A segunda parte aqui também do livro, ela é bem interessante, porque vai mostrar aqui a história, né, da Josiane, que é a irmã da rainha, né, da rainha Ana. A rainha Ana, ela tinha muita inveja da Josiane, que ela era muito bonita, então ela não gostava da irmã. A Josiane, ela estava noiva do Lord David. Então a gente vai acompanhar toda essa trama envolvendo essas irmãs, até um momento que chega um outro personagem, que é o Barquilphedro. Mas é bem interessante aqui, porque ele acaba pedindo um emprego para Josiane. E só que ele fica com muita raiva, porque o emprego ali não é um emprego que ele realmente gostaria, né, de ter. Vai começar a trabalhar, né, para Josiane e para a rainha também. Só que ele é um homem muito invejoso. E aí ele vai tentar planejar ali uma vingança, ele acaba percebendo que a rainha, ela não gosta da irmã, então ele vai aqui, tem uma parte, um capítulo que revela todo o sentimento, toda a raiva que ele tem, é um capítulo muito interessante, muito bem escrito, que acaba revelando o interior desse personagem, como ele era invejoso, como ele era maldoso, então a maneira como que Victor Hugo escreve aqui é realmente incrível. A gente conhece um pouco sobre esses personagens, né? Sobre a Josiane, que é noiva do Lord David. Então a gente vai também acompanhar um pouco sobre esse Lord. Vamos acompanhar esse ambiente aí da corte. Em seguida, o livro ele vai contar aqui pra gente a história desse menino que foi abandonado, que é chamado de Gilplan, e a menina cega, que é chamada Dea. Ele já tá com 25 anos, ela também é uma menina jovem, né? E vai mostrar um pouco a história dessa família. E esse menino ele acabou sendo uma vítima desses compras-chicos quando era criança. Ele que foi o menino abandonado, ele teve também seu rosto deformado. E ele cresceu ali junto com o Ursus, que foi criando ele. Todo o conhecimento que ele tinha passou para os dois. Então ele cresceu e virou aí um jovem muito crítico. E também por todas as dificuldades ali que ele passou, ele acabou tendo essa personalidade bem crítica aqui. E é bem interessante que essa família ela vai trabalhar com peças de teatro, né, com um saltimbanco ali numa praça para poder divertir o público. Até que a gente vai também acompanhar toda uma revelação com relação à identidade desse personagem, Gilplan, todo o mistério envolvido ao seu abandono. Então, toda uma trama bem interessante aqui. E o final também, até a reta final, muito espetacular, que prendeu muito minha atenção. Então tem toda uma trama aqui que vale a pena vocês lerem para poder descobrir o que tem aqui por trás dessa identidade desse personagem aqui. Eu gostei muito também do pano de fundo aqui da história, porque o Victor Hugo, ele utiliza, né,
toda essa obra aqui para poder fazer uma crítica social, uma crítica política. Então, aqui nós vamos ter momentos em que ele vai fazer essas digressões históricas, vai fazer críticas incríveis com relação ao modo de vida da corte, dos nobres, crítica a políticas, leis. Então a gente vai ter a figura desse homem aqui que foi mutilado, que foi deformado, que representa ali a miséria do povo, que também representa o grotesco e o sublime. Então é bem interessante essa crítica social e política que ele faz aqui, né? Então ele vai fazer essas críticas com relação à vida dos ricos e também com relação à miséria e à pobreza do povo, né? Vai falar também sobre a aristocracia inglesa e também com relação aos desafortunados socialmente. Tudo isso ele vai destacar aqui na obra. Tem uma parte aqui que eu achei uma das mais intensas e fortes aqui ao longo da minha leitura, que diz o seguinte, né? O diálogo de Gwynplaine. Ele diz o seguinte: esse riso que está em meu rosto foi posto aí por um rei. Esse riso exprime a desolação universal. Esse riso significa ódio, silêncio forçado, raiva, desespero. Esse riso é um produto da tortura. Esse riso é um riso da violência. Eu encarno tudo, represento a humanidade tal qual foi feita por seus mestres. O homem é um mutilado. O que fizeram a mim, fizeram ao gênero humano. Deformaram-lhe o direito, a justiça, a verdade, a razão, a inteligência, assim como deformaram meus olhos, narinas e orelhas. Como a mim, puseram-lhe no coração um poço de cólera e sofrimento, e na face uma máscara de contentamento. Onde o dedo de Deus havia tocado, as garras do rei se cravaram. Nossa, incrível. Então é isso, pessoal. Deixo aqui as minhas recomendações. É um livraço, vale muito a pena a leitura. E se você já leu, me conte o que você achou. Caso queira saber mais sobre essa leitura, a gente continua aqui nos comentários. Muito obrigada pela companhia e até mais.